E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Zu, seu narrador para mais um vídeo. E hoje vamos retornar aqui com as histórias de lendas de Anaís, agora chegando no século 3. Bom, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Ele é um século maior que o século 2, mas ainda menor que o século 1, mas com várias histórias bem legais ocorrendo, bem importantes ocorrendo dentro desse século. 3 histórias mais específicas. Então, vamos começar na nossa parte 1 do século 3. Século 3, ano 201 a 209. Nada relevante ocorre. Século 3, ano 210. Hida e Atarashi. Depois do dia do trovão, Hida não tinha como saber o destino de seu filho, Atarashi, e isso o assombrou por toda a vida. Em 63, ele se aposentou e passou a liderança do clã para o seu segundo filho, que posteriormente passou para o próprio filho. Agora, sem esses afazeres de ser o campeão do clã, Hida começou a se preparar para descobrir o que realmente ocorreu com Atarashi no fim daquele fatídico dia. Então foi nesse ano que Hida anunciou que iria atrás de seu filho. Ele pegou seu Tetsubo e foi até as Terras Sombrias e nunca mais foi visto. Este ano é considerado por muitos historiadores do Leão como sendo o ano da morte de Hida. No entanto, documentos escritos por Yushi Karasu dizem que na verdade não foi o ano de sua morte. Relacionando os seus tempos de prisioneiro do Akutenshi Moto Tetsumi nas Terras Sombrias, ele acaba contando um destino diferente de Hida. Karako ele escreve sobre um dos últimos dias que Tsumi o levou para ver uma batalha entre dois homens. E lá ele relata que eram homens com ombros como bois e pernas tão grandes quanto um leque aberto. Tsumi teria dito que um daqueles era Atarashi, que teria sido ressuscitado pelas Terras Sombrias para lutar ao lado de Fuleng, e que o outro era Hida, que tinha encontrado seu filho. E ele viu uma parte da batalha, pois dizem que ela durou mais de 1000 anos para terminar. Ao fim, Hida matou Atarashi, mas sucumbiu tempos depois para os ferimentos que havia recebido em seu corpo. Dizem que o último golpe, aquele que matou Atarashi, foi tão poderoso que quebrou a divisão entre os reinos espirituais. E nesse local onde ocorreu essa batalha e esse golpe, teria se criado o que hoje em dia é conhecido como Fornalha de Amaterasu. E também foi tão forte que a alma de Atarashi teria sido lançada gritando até as profundezas do Gakido. Outras lendas dizem que Hida teria construído no local onde seu filho morreu um templo para todos os 7 trovões. E ele também teria enterrado os últimos pertences dos 7 trovões nesse local, que é chamado de Túmulo dos 7 Trovões. Nesse local, Hida teria morrido e esse local teria sido, digamos assim, teria sido um local puro e escondido daqueles que o destruíram. Ao final de tudo, Hida é consagrado como tendo morrido no ano 210, pelos historiadores de Koma. Algumas últimas coisas interessantes de falar é que a fornalha de Amaterasu é de certa forma um lugar livre de mácula, então ele meio que teria purificado esse local. Mas todas essas questões de lendas não são outra coisa fora lendas. Não se sabe se realmente essa luta ocorreu como é dita, se construiu o templo foi isso mesmo. É mais uma forma do caranguejo de contar essas histórias para amedrontar seres das Terras Sombrias. Então, levem isso tudo como lenda, não como verdade absoluta. O que importa é meio que a lição que isso deixa, que é mesmo que um filho seu, mesmo que alguém caia-se para a mácula, você não deve abandonar o seu dever. Então ele foi lá, confrontou o seu filho e acabou com ele, independente de ser seu filho ou não. O próprio Tarashi, após essa parte inicial do Dia do Trovão, antes de batalhar com o
primeiro Oni, ele teria retirado a cabeça dos 7 que estavam mortos naquele local onde teve a batalha contra Fulang para que eles não retornassem à vida. Mas ele não teve como fazer isso com a sua própria cabeça e acabou retornando como esse ser, como esse perdido. Dizem que ele matou diversas pessoas que tentavam ir até as Terras Sombrias e ressuscitava seus corpos depois para os servir. E é assim que acaba a história de Atarashi e do Kamen Rida. Século 3, ano 211 a 229. Nada relevante acontece, porém, nós temos um pequeno acontecimento no ano de 223. O espelho mágico que conectava o clã unicórnio com o Império, mas que há muito tempo não havia tido nenhum tipo de comunicação, ninguém tinha passado resposta para ninguém, Shinzo não tinha conversado com ninguém ou qualquer membro do unicórnio, ele se apagou. Ficou escuro, como se aquele espelho tivesse perdido sua conexão com o outro lado. E outra coisa que ocorreu é que a estrela unicórnio, que dava para ser vista do Império, ela desapareceu nos céus. Isso era uma constatação de que o clã unicórnio nunca mais voltariam e que eles teriam se perdido em algum lugar durante suas viagens. Possivelmente, mas ninguém estava vivo. Século 3, ano 230 a 238. Togashi e Kuninoko. Bayushi Oshizo envia sua filha, Kuninoko, para ir até as Terras do Dragão investigar o campeão do clã por alguns rumores que estavam acontecendo na época. Kuninoko havia sido treinada na escola Chosuro e tinha sido uma das alunas mais excepcionais. Então ela começou a se aproximar lentamente do campeão do clã, na época Togashi Kuzejiro. Essa aproximação acabou fazendo com que um tivesse confiança no outro, mas com o tempo isso se transformou em outra coisa. Com o tempo os dois se tornaram apaixonados um pelo outro. Quando eles começaram a se apaixonar, Kuninoko então ela fez uma coisa. Ela iria se mudar para as Terras do Dragão, mas ela levou um item de sua terra. O pergaminho de número 12, um dos pergaminhos sombrios que havia aprisionado Fuleng para o campeão do clã. Em troca, o campeão do clã revelou o seu maior segredo. E seu maior segredo era que ele era o Kamen Togashi e todos os outros campeões que já tiveram no clã Dragão eram o Kamen Togashi também. Bayushi Oshizo ficou 7 anos sem ver sua filha, até que finalmente ela retornou, com manchas brancas em seu cabelo e completamente cega. Então ela traz uma notícia de que encontrou a verdade por trás do campeão do clã Dragão e explicou ao seu pai que sim, ele era o Kamen Togashi. E também falou que precisava retornar até Kyuden Togashi, pois estava grávida do campeão e lá havia de dar à luz. O Shizu primeiramente não gostaria que ela retornasse e até tentou impedir, mas depois de um tempo percebeu que não havia nada o que fazer. Ela estava grávida de um Kamen e não era ele que poderia impedir ela de ir para qualquer lugar. No mesmo ano que isso é revelado, Oshizu se encontra com Togashi e ele confirma que sim, ele é o Kamen e que sim, todos os outros campeões eram ele. Então foi feita uma troca. O campeão do clã Dragão forneceria algumas informações sempre que possível ao clã Escorpião. Em troca, Kuninoko seria agora reivindicada pelo Togashi. Oshizu aceitou e por muitas gerações o campeão do clã Dragão sempre passou informações privilegiadas para o clã Escorpião. Claro que apenas aquelas informações que realmente fossem necessárias e que ele em si achasse que seria bom contá-la. No ano seguinte a essa conversa, no ano de 238, Kuninoko
deu à luz a um filho, Togashi Roshi. Togashi estava muito orgulhoso do progresso que seu filho fazia e achava que realmente ele seria uma grande pessoa para vencer os conflitos futuros em um tempo obscuro que Togashi havia previsto. A história de Roshi foi cantada no Conto de Roshi. Oshizo, depois de saber que sua filha havia dado à luz, ele então enviou vários espiões do clã Escorpião para conseguir encontrar a sua filha e trazê-la de volta a casa. Infelizmente, não houve nenhum retorno. Várias tentativas ocorreram, mas a filha de Oshizo nunca mais foi encontrada. Havia umas aparições de um fantasma conhecido como Mulher Branca, que aparecia no clã Dragão de vez em quando, que se acreditava, pelo menos pelos escorpiões, mas que não é uma certeza absoluta, que aquele seria o fantasma de Koninoko. O próprio Roshi passou muitos anos sem ser visto, e poucos sabiam sobre sua existência. Bom, então vai chegando aqui o fim da primeira parte do século 3 de Lenda de Cinco Anéis. Nós vamos ter uma segunda parte para completar esse século. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Acessem os links da descrição, por favor, vai ser ótimo para mim. São 3 links, mas por aí de 3 links pode ter um pouco mais. Mas são um link de todos os vídeos do meu canal que eu gostaria que você deixasse aí rodando no seu computador, mutado, só para que o YouTube possa sentir que tem gente assistindo, que a gente está ganhando mais horas assistidas e possa nos monetizar. E além disso, também tem um vídeo de uma campanha que eu fiz chamada Alvarada Imperial, que é muito boa a campanha. Vai ser muito legal se você assistisse. E também nós temos um link que vai mostrar aí quais são os meus RPGs que eu estou criando. São 2 RPGs mais especificadamente. Um tem uma história que lembra um pouco Lenda de Cinco Anéis de certa forma, né? Então é isso aqui que falou com vocês. Foi o Lúcio do Senado e fui.